Em 1948, um empresário americano decidiu bater de frente com as grandes montadoras americanas e decidiu criar a sua própria montadora chamada Tucker. O nome do criador era Preston Tucker e ele resolveu criar um modelo chamado Tucker 48, porque o nome é relacionado ao ano, o sobrenome dele Tucker, e o 48 porque foi o ano da fundação da empresa. Mas essa história terminou de forma muito conturbada, com processos judiciais, falência, e muitos dizem que isso foi uma aliança entre a Ford, a Chevrolet e a Chrysler para derrubar o Tucker, que tinha um carro um tanto quanto revolucionário para a época, hein? Tucker 48 ou Tucker 48 era um carro que vinha com a proposta de revolucionar o mundo automotivo nos anos de 1948, né? Onde ali as fábricas americanas dominavam o mercado americano, não tinha, era muito raro ter um carro de outro continente nos Estados Unidos, e os caras estavam vivendo uma época de ouro na fabricação de automóveis. E Preston Tucker resolveu ali que ele também queria um pedaço do bolo e queria participar deste mercado que estava em profunda explosão nos Estados Unidos, né? E ele criou um carro muito revolucionário, um carro com muitos avanços para a época, e que muitos desses avanços não são usados hoje, mas são avanços consideráveis. Tucker 48, ele tinha farol central que virava com volante, para-brisa que saltava para fora em caso de colisão, motor traseiro, cinto de segurança. Nessa época, ninguém colocava cinto de segurança nos carros, né? Não tinha cinto de segurança em lugar nenhum. Ele resolveu colocar nos carros deles o cinto de segurança e estrutura reforçada para impacto, para colisão, né? E aí você fala com um amigo, pelo amor de Deus, pô, isso aí tem em todo o carro, mas em 1948, meu jovem, isso aqui era ficção científica. Isso era uma coisa de outro mundo, né? E por trazer tantas inovações e coisas diferentes nos carros da Tucker, ele chamou a atenção negativamente das grandes montadoras americanas, que completamente dominavam o mercado e tinham laços profundos com o governo americano, digamos assim. O carro da Tucker foi apelidado de Torpedo, é isso mesmo. Ele tinha uma frente muito pontiaguda, com 3 faróis na frente, e ele foi apelidado de Torpedo por causa do shape, do formato, do design, né? E a Tucker ali fez até um certo sucesso, viu? Eles tiveram um certo sucesso, abriram, né, a empresa, colocaram de cara o capital na bolsa, né? Abriram a empresa na bolsa de valores para receber investimento dos acionistas, e deu ruim. Deu ruim porque os pedidos foram chegando, e a Tucker não estava entregando nada, né? Não estava entregando os carros prometidos, não estava entregando as previsões de mercado, né? Que eles diriam que iriam produzir tantos carros, eles diriam que iriam atender a encomenda dos clientes, mas realmente a Tucker era uma fábrica que não produzia nada. Então os caras estavam ganhando aqui aquela graninha, estavam ganhando um dinheirinho bom no mercado de ações, com as pessoas comprando ações da Tucker, as vendas estavam acontecendo, mas o produto não tinha produto, os caras não estavam entregando nada, né? O que levou a um grande interesse do governo americano, né? E eles começaram a ser investigados pelo governo americano por fraude financeira, é isso mesmo. O cara foi e ali da sensação do mercado automotivo em 1948 para um investigado por fraude financeira no mercado de ações. E com isso, todos nós já sabemos como a mídia é nos dias de hoje. Imagine em 1948, onde o jornal era o principal meio de informação, o jornal e o rádio. Então os caras tinham que vender muito jornal e tinham que dar muita notícia no rádio para fazer aquela graninha com o merchandising, né? E a mídia começou a atacar o cara de uma forma alucinante, né? Muitos dizem que isso foi uma ação conjunta de marketing da GM, da Ford, da Chrysler, o que eu não acredito, né? Porque o cara não estava entregando nada, ele só estava vendendo a imagem da companhia sem entregar produtos, né?
E aí, após a investigação do governo americano, ele foi levado a julgamento, foi inocentado por fraude financeira. A empresa produziu apenas 51 automóveis. Vejam bem, uma empresa que tinha ações na Bolsa de Valores americana, em Wall Street, produziu apenas 51 automóveis, né? O cara estava recebendo muito dinheiro e não estava entregando nada para ninguém. 51 carros apenas. E ele foi inocentado, né? Claro que a empresa abriu falência e o cara ali teve a sua vida completamente destruída. E essa é uma história tão curiosa e tão interessante, né, que virou filme depois, né? A história de um empreendedor americano que queria bater de frente, obteve uma certa resposta do mercado, que entendeu o que ele estava propondo, acatou aquilo e aceitou como investimento, mas o cara se deu muito mal porque ele não entregou o resultado, né? E essa história virou um filme dirigido por Francis Ford Coppola, e é um filme que conta a história desta marca, da marca que pertencia ao Preston Tucker, o cara que criou a empresa, né? Hoje em dia, por serem extremamente limitados e por terem trazido inovações impressionantes para o ano de 1948, né? O Tucker 48 é muito caro e é muito raro, né? Pode valer até 2 milhões de dólares e é um carro raríssimo, e o desejo dos colecionadores só aumenta por esta raridade, que além de ser uma raridade, é uma peça histórica, né, que causou uma turbulência histórica no mercado financeiro, no mercado midiático e na indústria automotiva americana. E assim que se acaba a história de Tucker, né? Um visionário, um cara que criou um carro impressionante, né? O farol que vira com o volante, coisa impressionante. Os carros modernos de hoje têm, né? Aí essa tecnologia. O cara pensou nisso em 1948. O cara era um visionário, um empresário nato, mas realmente parece que ele não sabia muito bem administrar empresas, né? Era um cara criativo, tinha muitas ideias, mas na execução era um cara que pecava muito e pecou muito e se deu muito mal nisso aí, né? História muito legal, muito curiosa sobre o mercado automotivo. Preston Tucker, um cara que resolveu bater de frente com as grandes, conseguiu ali um destaque muito grande por ser uma empresa que não produzia carros, não tinha quase nenhum carro sendo produzido, e mesmo assim, apesar desse frenesi todo, o cara não sabia como entregar o que ele prometeu, né? História curiosa. A justiça americana inocentou o cara, mas a vida do cara já era, né? Abriu o pedido de falência e acabou-se por ali, e nunca mais ouviu-se falar do Preston Tucker ou da Tucker Automóveis. Qual a lição que nós levamos dessa história aí, né? A lição é que sonhar é muito importante, né? Pessoas criativas realmente transformam o mundo de uma forma positiva. Nós todos vivemos com tecnologias e inovações criadas por pessoas criativas, né? Mas é necessário também uma execução, um poder de execução muito grande para transformar aquele sonho em realidade, para transformar aquele sonho em um produto consumível, em um produto estabilizado no mercado. E foi exatamente o oposto que aconteceu aqui com o Preston Tucker, que era um cara muito criativo, muito inteligente, mas não tinha a mínima noção de como gerir um negócio, né? Todos nós utilizamos de inovações de pessoas criativas, de super gênios da nossa querida humanidade aí, né? Eu estou usando uma câmera que foi criada por uma pessoa, um microfone que foi criado por uma pessoa, né? Nós usamos aí social media e website, tudo criado por pessoas competentes, criativas e com poder de execução muito grande. E é essa a grande lição desta história. Você pode ser criativo, você pode sonhar, você deve explorar todas as opções que você tiver em quiser, mas o seu poder de execução, de finalizar aquele projeto, deve ser muito grande. E a disciplina e o conhecimento sobre tudo que está acontecendo neste momento que você está implementando aquele projeto é muito importante para que tudo aconteça de uma forma gradativa e
consiga se entregar àquilo que se prometeu, né? Não é fácil não, ser empresário não é fácil não, ser pequeno, grande empresário não é fácil não, é uma luta diária, né? Muito desgastante, muito cansativo, demanda muita atenção, pequenos detalhes, e muitas pessoas pecam neste ponto aí e vão à falência, certo? É isso aí, pessoal. Constância, conhecimento e execução. É isso. Foca nisso que vai, bichão. Foca nisso que vai, ok? Obrigado pela presença de todos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se quer fazer um comentário, comente uma sugestão sobre alguma coisa ou qualquer coisa que você queira ver aqui no canal. Tamo junto. Logo mais tem menos, logo menos tem mais. Muito obrigado por todos os novos inscritos. E é isso aí, nos vemos logo mais. Abraço.